Salve pessoal, tudo bem? Bom, eu vim hoje, dentro dos últimos vídeos, dos temas dos últimos vídeos, para falar de mais dois líderes políticos, né? Desses mais polêmicos, excêntricos, principalmente, como o momento pede, de acordo com as suas tomadas de decisões ou não, referente ao coronavírus. Bom, primeiramente, os dois líderes. Primeiro, o ditador, que a gente pode assim chamar, assim ele é chamado pela comunidade internacional, por estar no poder praticamente ininterrupto desde os anos 80. O Daniel Ortega, o presidente barra ditador da Nicarágua. E o presidente, esse sim, eleito recentemente de forma democrática, apesar das inúmeras contradições referentes à democracia e um não apreço muito por ela, o Rodrigo Duterte, que é o presidente das Filipinas. Tá? Bom, as Filipinas, aqui no meu mapa, basicamente neste ponto, um pouco ao norte da Austrália, entre a Austrália e o Japão, ok? É um arquipélago, um dos maiores arquipélagos do mundo, se considerando país, né? Só perde para a sua vizinha mais ao sul um pouquinho, que é a Indonésia, certo? Bom, as Filipinas têm aproximadamente 110 milhões de habitantes. A capital, Manila, concentra praticamente 10% da população do país. O Duterte, que é o presidente, ele tem algumas frases, e eu até colei duas ou três para que eu seja o mais literal possível para as frases do Duterte, para que não haja nenhum tipo de distorção da fala dele, para que ninguém pense num certo direcionamento. Ele fala ou falou basicamente isso. Primeiramente, eu colei aqui para deixar exato, me tornei homem novamente depois de conhecer minha mulher. Ele alega que uma das curas gays, se a gente pode chamar assim, uma cura, ou curas gay, tá? Seriam mulheres bonitas. E ele disse que ter conhecido agora ex-esposa dele, tá? Teria sido a cura para ele ter deixado de ser gay e ter se tornado, nas palavras dele, homem. Uma das polêmicas. Segundo ponto de polêmica do Duterte. Se você conhece algum viciado, ele se refere às drogas, vá em frente e mate-os você mesmo, atire para matá-los. Ele prega, ou ele tem como política, uma grande guerra contra as drogas. Só que isso não é necessariamente focando no narcotráfico internacional, na proteção das fronteiras. E vamos combinar que proteger de fronteira as Filipinas é difícil, um arquipélago muito extenso, né? Não em grande quantidade de terras, mas muito amplo em termos de espaçamento entre o Pacífico e o Índico, podemos dizer assim. Tá? E ele falou inclusive na campanha eleitoral, olha só, os direitos humanos não me importam, pode acreditar. E isso ele fala em resposta a críticas a uma outra fala dele, que no mínimo matariam 100 mil, referindo-se a essa guerra contra as drogas, e daria basicamente esse pessoal morto de comida para peixe. Mar não falta em volta das Filipinas. Tá? Então, o tipo de cidadão que é o Duterte. Okay? Qual que é o apego desse presidente com a democracia? Digamos que não é muito, né? Ele não é muito apreço a isso. Digamos, né? Se o cara fala que não tem nenhum tipo de preocupação com direitos humanos, logo você vai desconfiar das intenções democráticas dele, apesar de ter sido eleito assim, democraticamente. Tá? A polícia nas Filipinas é acusada pelas organizações de direitos humanos, como a Anistia Internacional, de ter virado uma polícia de caça a viciados em drogas, a traficantes, mesmo que eles sejam pequenos. Né? Como eu estava falando anteriormente, e até me interrompi para falar das frases, ele não se preocupou com os grandes cartéis de drogas do mundo que enviam drogas para as Filipinas ou fazem dela um ponto de passagem, né? E um ponto de venda. Ele está focando basicamente naquele mais pobre, e os mais pobres sempre ficam no meio desse fogo cruzado entre o narcotráfico, aqueles que lucram com o tráfico, e os viciados,
que ele considera nesse meio, todo, nessa régua, todo mundo é inimigo e os mais pobres, principalmente aos bairros mais pobres, são os que mais sofrem, tá? Referente ao coronavírus, aí é que tá, né? Alguns dos líderes mundiais que, digamos, são mais atrelados ou são mais próximos desses mecanismos de não gostar de direitos humanos, de estarem mais alinhados a um extremismo à direita, eles se colocaram muito céticos, eles se colocaram extremamente desfavoráveis a medidas mais restritivas. O Duterte foi numa outra linha. O Duterte disse que a polícia deveria estar livre, tá, para fuzilar, para matar, para atirar quem furasse, né, quem perturbasse o confinamento. Basicamente isso. Uma frase, vou colar mais uma. Em vez de causar problemas, vou mandá-los para o túmulo. Frase do Duterte. Certo? Bom, procurem aí a carinha dele para que vocês derem uma olhada quem é o cidadão, tá? Agora, o outro líder, eu vou até fazer uma viradinha aqui. Vamos para a América Central, istmica ou continental, tá? No caso, essa América Central, istmica ou continental, tem ali países que vão desde a Guatemala e Belize até o Panamá, né? Guatemala e Belize divisa com o México, o Panamá divisa com a Colômbia aqui na América do Sul. Um desses países é a Nicarágua. O presidente barra ditador, desde os anos 80 no poder, ele lá se estabeleceu, o Ortega, e eu tenho aqui também frase dele que eu acabei colando, né, para falar para vocês daqui a pouco. O Daniel Ortega, ele é um resquício da luta revolucionária dos anos 70 e 80 contra o que eles chamavam de imperialismo estadunidense. Um dos movimentos guerrilheiros fruto daquela oposição muito clara de movimentos mais à esquerda na América Latina contra o chamado imperialismo estadunidense, e eles tiveram uma vitória. Eles tiraram do poder o ditador Somoza, que era, obviamente, dentro dessa dualidade, dessa bipolaridade, que era contexto para os anos 70 e 80, muito próximo dos Estados Unidos. O Exército Sandinista de Libertação Nacional, do qual o Ortega herda o governo, né? Ele toma o governo derruba o governo do Somoza e acaba tendo que, ao longo dos anos 80, lutar contra revolucionários, comportando a redundância. E vários grupos de resistência ao movimento revolucionário sandinista são chamados assim, agrupados como os contra, financiados pelos Estados Unidos, com ligações muito estreitas com o ex-presidente americano Ronald Reagan. Tá? Teve muita ligação nos anos 80 desses grupos guerrilheiros que agora não ligados à esquerda, mas ligados a grupos paramilitares financiados pelos Estados Unidos, até acordos ligados ao narcotráfico, de um lado e de outro, tá? Tanto do lado de governos estabelecidos na América Central, quanto do lado de movimentos guerrilheiros ou paramilitares, também, dependendo da conjuntura local, acabaram se associando ao narcotráfico. Bom, mas é um assunto longo para depois. Agora, o governo hoje do Ortega se distancia demais, muito dos ideais do movimento sandinista, apesar dele ter absorvido, roubado a bandeira e o discurso, tá, do movimento revolucionário lá de trás. Hoje, ou pelo menos nas últimas 2 décadas, dos anos 2000 para cá, ele se associou a um discurso e a um governo de prática neoliberal, privilegiando muito o setor empresarial, grandes empresários, vários deles extremamente corruptos, que enriqueceram demais, enquanto a população permaneceu muito pobre. Estamos falando de um dos países mais pobres da América Central. Então, por isso o distanciamento dos ideais revolucionários lá de trás. Porque hoje o governo do Ortega se aproxima muito mais de uma ditadura. E é claramente, na prática, isso. Tá? Tanto que ele já tem campanha para 2021, mesmo com a saúde muito debilitada. A quem ele tem ao seu lado hoje, além dos empresários grandes corruptos, que era basicamente um contexto lá do Somoza dos anos 70, que ele se aliava também, é o Tribunal Eleitoral, os 3 poderes estão muito ligados a ele, a polícia, só que tudo isso controlado por ele.
por agentes dele, por mãos de ferro do governo do Ortega. Então não há uma oposição organizada, aqueles que tentaram, muitos morreram, ou se exilaram, tiveram que sair do país, ou estão presos. O movimento estudantil foi muito abafado, movimentos camponeses foram abafados, tá? Bom, em relação ao coronavírus e ao Ortega na Nicarágua, frase dele, começo de abril, a vida e a economia devem continuar normais, devem seguir normalmente. Agora, depois de muitas críticas ao longo do mês de abril, o Ortega recua e quem vai para a TV, rádio, jornais, para os meios de comunicação passar a imagem, né, ou agora pelo menos a fala do governo frente ao coronavírus, olha só as funções que ela acumula: vice-presidente, não oficial, mas principal porta-voz do governo e, não surpresa, esposa do Ortega. Ela é vice-presidente, esposa e principal porta-voz do governo. Ela foi à TV basicamente falar dessas medidas, tá? Um exemplo de como essas medidas tomadas agora, tá, restritivas, já no final de abril, depois das críticas, né, que ele sofreu, de falar que ia seguir tudo junto, que a economia não podia parar, foi que ele, ao longo desse período, a Nicarágua teve o boxe e o futebol, que são os dois principais esportes do país, liberados. O futebol, a Liga Nicaragüense de Futebol, está passando em alguns canais europeus. Como o futebol praticamente no mundo inteiro está parado, tem canais europeus que compraram os direitos e estão passando jogos, até uma forma de, digamos, passatempo daqueles europeus que podem ver. Já vi links na internet, inclusive, pessoal aqui no Brasil tem assistido o Nicaraguão, chamamos assim. Tá? O boxe, internamente, com o público, adotou algumas medidas. Como normalmente ele é em ginásios, espaços fechados, adotou algumas medidas restritivas de distanciamento, de uso de máscara por parte da plateia, mas o contato dos lutadores é frequente. Agora vamos a uns números para a gente encerrar, tá? Falando de coronavírus nos dois países. Hoje, tá? Dia 30 de abril, gravando o vídeo, os números oficiais, tá? Apurados pela Universidade Johns Hopkins estadunidense, baseados em números da OMS e compilados também por ela, de governos por várias partes do mundo, eu até deixei os números mais ou menos próximos para não ter erro. Basicamente, 8 mil casos e 550 mortes nas Filipinas e 13 casos e 3 mortes na Nicarágua. Olha a diferença. A Nicarágua tem aproximadamente 6 milhões e meio de habitantes e tem 13 casos e 3 mortes. Você fala, é quase insignificante. Eu só não te dou segurança nenhuma desses números serem os corretos, serem os números reais. Porque esses 13 casos são os mesmos do começo de abril e de agora, dia 30 de abril. É muito difícil que a Nicarágua tenha conseguido controlar o surto dessa maneira. Eu não estou afirmando que nem é verdade e que nem o número é falso. Estou colocando uma dúvida sobre eles. Eu tenho uma dificuldade muito grande em aceitar. Inclusive, as reportagens que eu li para estar falando aqui para vocês falam sobre isso. Já nas Filipinas, os 8 mil casos, eles são crescentes. Eu tinha dados da semana passada dando 5 mil casos, agora são 8 mil. Eu tinha dados da semana passada dando 300 mortes, agora são 550. Tudo bem? Bom, curiosidades aí sobre dois países, dois líderes de nuances ideológicas opostas, tá? E que colocaram, né, ou se colocaram frente ao coronavírus também de maneiras diferentes. Um abraço, obrigado, até mais.